Olá, tudo bem? Como é que está você? Como é que está a sua família, seus negócios? Espero que esteja tudo bem. Hoje estamos aqui em mais um programa do Café. Eu sou o André Antunes e o programa de hoje está sensacional. Temos aqui hoje 3 convidados especiais que vão compartilhar um pouco das suas experiências de vida, das suas experiências ministeriais, profissionais. Espero que você seja tremendamente abençoado com esse programa. Antes de começar, eu queria te pedir para que você deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Vamos lá. Temos aqui nosso convidado, nosso ilustre convidado Gerson Torres, que também é meu sogro. O seu Gerson, ele é formado em Direito. A ficha do homem é muito grande, eu preciso ler aqui, entendeu? Ele é formado em Direito, cursou Teologia e é pós-graduado em Estudo da Bíblia pela Faculdade Batista Teológica de São Paulo. É coisa demais. Seu Gerson, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia a todos, um prazer estar aqui. Me sinto honrado pelo convite para poder compartilhar minhas experiências, na vida cristã. E eu sou também formado em Logística pela Universidade Metodista. Olha aí, faltou mais uma coisa na ficha aqui. Eu trabalhei, minha carreira fora da igreja esteve muito voltada na área de transporte, na área de logística, Passei alguns anos nas indústrias e depois fui para o outro lado, para as empresas de transporte, e me envolvi com logística, mais a miúde, e me formei pela Universidade Metodista na área de logística e acabei sendo convidado para trabalhar no Polo Metodista em Guarulhos, onde trabalhei também com teologia. Acabei fazendo a monitoração do curso de teologia da Faculdade Metodista, onde o Gladson também passou por lá, só que era no presencial, e eu mais no EAD. Então foi um período muito bom, onde eu tive contato com muitos alunos envolvidos com teologia e também com a universidade muito forte na área de ensino à distância. E nós temos aqui também o pastor Gladson que tem um trabalho missionário muito bonito. Ele apoia um projeto missionário, inclusive ele pode falar um pouco mais sobre isso. Também estudioso da palavra de Deus e tem muito para poder compartilhar com a gente aqui. Pastor Gladson, se apresente para nós. Bom dia, que alegria estar aqui com os meus amigos, meus irmãos, meu tio. Que honra participar aqui, Me sinto aqui o menor de todos. E acho que meu coração simplesmente entendeu que eu precisava de obedecer a ordem de Jesus, que é pregar o Evangelho e fazer discípulo. Então, muito cedo, desde a minha juventude, eu entendi isso e criei também na minha vocação. E o Senhor me chamou, eu tenho hoje atendido a igreja local aqui em Guarulhos, cooperado, servido uma parte da igreja, um rebanho aqui. E também a gente, há alguns anos, há mais ou menos 20 anos, eu creio que eu ouvi claramente de Deus que Ele ia me levar lá para a África. E anos orando e tal, até que Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. Então, desde 2016 a gente tem apoiado um trabalho lá em Moçambique. Temos ido lá algumas vezes e criado assim, uma amizade com os nossos irmãos ali. Temos ali
eu acho que talvez é mais aprendido do que, mais recebido do que dado, né? Às vezes tem visita que você vai fazer, você acha que você vai visitar e você é que sai visitado de lá, né? Então eu tenho tido essa honra de estar com os nossos irmãos ali. Os irmãos assim, debaixo de muita escassez, trabalhando para construir um orfanato. A gente sabe que a orfandade é algo muito, muito grande ali. A intenção desse orfanato tem a ver também com o avanço da missão, porque a intenção deles é que essas crianças desse orfanato, a médio e longo prazo, sejam formados em missionários para todos os países do continente africano. Então isso me apaixonou. Então a gente se comprometeu, né, com esse projeto de apoiar dentro daquilo que tivesse ao nosso alcance. Muito bem. Minha gente, o nosso terceiro convidado é o Alex Jones, que ele está sempre atrás das câmeras, é nosso irmão, nosso parceiro aí. Também é graduado em teologia, ele já conduziu uma igreja, já exerceu o pastorado e hoje ele trabalha como diretor de fotografia e, enfim, essa área de áudio e vídeo o Alex comanda muitíssimamente bem e hoje ele foi convocado para estar na frente das câmeras, né? Porque o Alex tem muito para compartilhar com a gente também. Alex, com você a palavra. Obrigado, André. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo a gente. A alegria de estar com vocês aqui compartilhando esse espaço, né? Eu e o André já estamos juntos aí desde o início desse projeto, uma parceria bem bacana. O André é um irmãozão aí, né, André? Ele já tem caminhado junto aí, criado coisas e tal, e tá bem bacana aí essa parceria, né? É a primeira vez que eu passo pro lado de cá das câmeras, pelo menos, né, dentro desse projeto, né? Eu fico bem mais à vontade do lado de lá. Mas, como o André falou, me formei em teologia lá na Universidade Metodista também, tive a experiência do pastorado, né? Mas eu sou assim, mais apaixonado pelo estudo da teologia, né? E de alguns anos para cá também fui me envolvendo com a parte artística, tal, fotografia, direção de fotografia, tal, e hoje estou trabalhando com isso com muito prazer, tenho muita satisfação em produzir, né? Fazer cinema, fazer coisas relacionadas aí ao audiovisual. Não sou muito de falar, mas hoje o André quase que me convocou para estar aqui, então... Bom, vamos continuar nosso bate-papo aqui. Eu queria falar um pouco sobre a pandemia e a igreja. A gente sabe que estamos aí no finalzinho dessa pandemia, né? Mas a gente tem muita história para poder contar e eu acho que muita experiência para poder compartilhar e de alguma forma abençoar quem estiver assistindo aí. E eu vou começar pelo pastor Gledson. Eu queria que você compartilhasse conosco aí a sua experiência como um líder, como um pastor de igreja. Na verdade, nós tivemos uma experiência muito interessante, que quando a pandemia começou ali em março, né, de 2020, mas quando foi novembro de 2019, hoje eu não tenho dúvida de que foi Deus, né? Nós tivemos assim uma firme convicção de que nós deveríamos deixar e entregar o espaço onde nós nos reuníamos. Foi uma coisa muito clara para nós, entrega, sai dali. E a gente já vimos orando tal sobre isso, e a gente prontamente se mobilizou para entregar. E quando foi esse processo durou até fevereiro, então no mês de fevereiro a gente entregou o salão onde a gente se reuniu. E em menos de um mês estourou a pandemia.
E dentro desse todo esse ambiente, né? Qual é a conclusão que eu tiro sobre a igreja? Nada para a igreja. A igreja de Jesus, ela é imparável. Não tem o que bloqueia, não tem o que paralisa. E eu vi assim a importância dessa compreensão do que de fato é a igreja, né? Que são pessoas, né? E eu sei que muita gente ficou abatida, ficou abalada. Eu percebi que muita gente ficou tomada por medo, muita gente ficou tomada de pânico, mas eu percebi claramente que a igreja, ela seguiu. Uma igreja, desculpa interromper, mas mais desvinculada ao templo. Exatamente. E mais relacional, né? Uma coisa mais das pessoas. É isso aí. E você tocou um ponto, cara, que é o coração daquilo que eu creio. Eu creio numa igreja relacional. Uma igreja, tanto é que nós tomamos essa decisão em dezembro de 2019 e nós estamos assim até hoje. E eu não sei se algum dia a gente volta. Ah, mas como é que vocês fazem? A gente se reúne, a gente tem salão de festa, tem praça, tem casas, né? Eu comecei a perguntar, eu falei, cara, o que a gente faz lá no templo que a gente não consegue fazer na casa? Por exemplo, lá no templo a gente ora. Em casa a gente pode orar também. Lá no templo a gente canta louvores. Porque em casa a gente não consegue. Lá no templo a gente ora uns pelos outros. Em casa a gente também não pode. Então eu comecei a ver que a igreja na casa, ela também é uma ótima expressão e uma revelação. E muitas igrejas começam numa casa, né? Começam no lar. Né? Sim. Eu sou fruto, né? A igreja onde eu nasci, fui criado, começou onde? Lá na casa da avó Esther, né? Começou numa sala, né? Depois veio a estrutura, que tudo bem, tem o seu lugar. Né? Deixa eu perguntar, assim, com certeza algumas pessoas que vão ouvir isso talvez se incomodem, de certa forma, porque não deixa de ser, para alguns, sei lá, uma forma de pensamento um pouco ameaçador, né? De uma igreja que funciona sem um templo, né? Mas como você, por exemplo, explicaria para alguém que talvez se sinta incomodado esse modelo de igreja que não necessariamente esteja vinculado a um templo, que funciona dessa forma, de forma mais e sem que as pessoas percam seus vínculos? Sim, cara, muito boa pergunta. Como é que eu creio assim? O que me move, irmãos, a pensar dessa forma? Quando a gente olha para a igreja neotestamentária, a igreja do primeiro século, ela é uma expressão muito clara desse modelo. Porque a gente vê ali, por exemplo, para mim o texto que mais evidencia isso, que fala, Atos 2:42, fala que eles perseveravam em algumas coisas. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas orações, no partir do pão, né, de casa em casa. E eles tinham tudo em comum. E diz que Deus acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Ou seja, aquele modelo de igreja era um modelo totalmente relacional. Mas aquilo não começou ali. A gente vê, por exemplo, quando Jesus começa o ministério dele, diz que ele chama os 12, Marcos 3,14, diz que ele chama os 12 para estar com ele. Então ele separa os discípulos para estar com ele. E ele nos dá um modelo que eu acho que é um caminho a seguir. Não que eu tenha problema com a estrutura, não. O que eu penso assim é que a estrutura
o prédio, ele existe para servir ao corpo, para servir a igreja. E não acho que deva ser o contrário. Não que ele seja a igreja, né? Exatamente. O que me preocupa é quando a igreja, o corpo começa a ser escravo da estrutura. Eu tenho reserva com isso. Porque eu penso que a igreja, ela se movimenta muito mais fora dali. Porque ali, por exemplo, são 2, 3 horas de um culto, de um momento. Mas e o que acontece entre um domingo à noite e o outro domingo? O que acontece nesse intervalo? Para mim, é a maior expressão do que de fato é a igreja, né? Então, eu sei que muita gente, eu fiquei escandalizada de ouvir a gente falar assim, mas eu creio, meus irmãos, que o tempo, por exemplo, que a gente vive e daqui para frente, nós precisamos assim entender que o funcionamento da igreja ele vai se dar dessa forma. A pandemia já revelou isso. Mudou várias coisas. Exatamente. Né? O pessoal teve que começar a se, por exemplo, assistir culto de casa e, né, tiveram que criar outros modelos, né? Eu acho que são modelos, né? Eu acredito que da mesma forma como existe um modelo mais voltado para o templo e tal, ele vai servir a determinados propósitos, mas há outros modelos como esse que ele também vai servir a determinados propósitos, né? Eu acho que a gente tem que estar aberto, entendendo que o modelo não é a coisa em si, né? Então, quando a gente fala de igreja, existem modelos, né? E eu acho que todos esses modelos podem servir a determinados propósitos, podem atingir pessoas que talvez não seriam atingidas de outras formas, né? Então, eu acho que é importante também. E se me permite, até, você estava falando, né, do cristianismo mais originário, né? O cristianismo, talvez diferente de como a maior parte das pessoas imagine, ele não é uma coisa pronta que de um dia para a noite ele chegou e surgiu uma religião chamada cristianismo, né? O cristianismo ele vai sendo construído, né? E ele vai se tornar uma religião praticamente 400 anos depois da existência da morte de Jesus, né? Ou seja, por todo esse período o cristianismo ele na verdade era um movimento, né, que surge principalmente dentro do judaísmo e esse movimento é o que você estava falando. É lógico que existem várias expressões de cristianismo original, né? Em determinadas localidades o cristianismo vai tendo características próprias, e diferentes, porém, como você falou, Jesus ele começa caminhando e se relacionando com as pessoas, né? Todo o ministério de Jesus ele é assim, ele é caminhando e se relacionando com as pessoas, muito menos vinculado ao templo, né? Jesus, apesar de ser um judeu e que seguia as normas judaicas, etc., mas o ministério dele não é feito dentro do templo, o ministério dele é feito fora do templo, né? O ministério dele é feito com as pessoas, na relação com as pessoas, né? No dia a dia, né? Você vê uma das características principais do cristianismo, que é a Santa Ceia, né? A Santa Ceia nada mais é do que comer junto, né? Eram jantares, né? Hoje a gente tem uma cerimônia onde ali tem a representação do vinho. Um negócio bem... Exatamente, a gente faz um cerimonial para lembrar e tal, mas a ceia era o quê? As pessoas comerem juntas, né? Era um jantar. Generoso, né? Exatamente, e ali é como um jantar quando a gente se reúne com família, né? Aquilo é a ceia, né? Que pra gente, como ficou um pouco institucionalizado, então a gente criou uma forma de rememorar isso aí. Mas a ceia, o fato das pessoas estarem caminhando, comendo juntas, já mostra qual era a relação que a igreja tinha, né? Então Atos demonstra muito isso. E esse movimento que vem a se tornar o cristianismo posteriormente, né, é o movimento das pessoas vivendo o cristianismo, vivendo o evangelho. Sim. E uma coisa interessante é que se a gente for olhar a história da igreja cristã, vamos considerar ali o início no Pentecoste, ali, Atos 2.
nos primeiros 3 séculos da igreja, ela não tinha templo. Esse movimento, né, tudo isso se dava muito nesses relacionamentos. E eu tenho para mim que não era perfeito. Porque a gente vai olhar para a igreja daquele tempo, tinha problemas. Você olha um exemplo para mim que é muito clássico, a igreja de Corinto.